Olá, está começando mais um São Paulo Brasil, programa de entrevistas da TV Câmara Municipal de São Paulo. O nosso convidado de hoje é Amir Klink, economista formado pela USP, pós-graduado em administração de empresas, 60 anos, que todo mundo conhece pelas aventuras em várias viagens marítimas, mas que na verdade é muito mais do que isso. Amir, muito obrigado pela sua entrevista. Eu queria começar pelo seguinte, a gente conversou algum tempo atrás, recentemente está produzindo geodésicas, que são essas construções num formato, parece uma bola, para simplificar a coisa, com triângulos, tá certo? Que vão se formando, e agora está fazendo de madeira. Por que construir geodésica? Para que serve uma geodésica e por que de madeira? É mais uma mania uma paixão matemática pela filosofia do Buckminster Fuller, que era um visionário que buscava a eficiência das cidades, das estruturas, da mobilidade. E eu comecei a estudar as fórmulas matemáticas dele, ele que é tido como o pai da matemática geodésica. E eu gosto muito, como você falou, desse lado, desse aspecto de fazer mais com menos, né? Quer dizer, de fazer coisas simples e notáveis, e aí eu fiz várias geodésicas em materiais nobres, metal, alumínio principalmente, e aí a gente sentiu que é uma comunidade de interessados, né, em estruturas de grandes proporções e também de uma certa beleza, mas que querem por um custo menor. E aí essa história do custo, infelizmente, sobrou um restinho de economista lá no fundo da alma. E aí a gente descobriu o eucalipto trefilado, que é um material tratado e trefilado, onde se trabalha com diâmetros precisos e o custo cai terrivelmente. Então a gente está muito animado agora com essa perspectiva. Agora, só para entender, quer dizer, a geodésica, ela vai sendo, a gente vai colocar alguma imagem para mostrar o que é, mas ela é o mesmo formato que vai diminuindo, digamos assim, e constrói algo que se sustenta. Você vai aumentando a frequência ou o número de triângulos que tocam a esfera perfeita. Começa com uma figura de 20 faces, é um polígono de 20 faces que é chamado icosaedron, e aí você vai subdividindo cada um desses triângulos. E no Brasil as maiores geodésicas eram feitas de frequências muito baixas, que nem a bola de futebol, ela também é uma geodésica onde ficam só os polígonos inteiros, pentágonos e hexágonos. Aliás, na verdade, eu falei triângulo, não são triângulos, né? Mas no fim... Quer dizer, no fim é um triângulo, porque o triângulo é a base do desenho. E aí eu me encantei pela ideia de fazer mais difícil, para variar. E aí eu comecei a fazer geodésicas de frequência 8, 10, quer dizer, frequências ultra complexas, o número de braços diferentes varia, mas é um exercício muito interessante de organização, de método, de disciplina e até de um senso estético assim para montar. E quando a gente faz uma montagem complexa, às vezes a gente leva gente que não é alfabetizada, assim, o cara depois de 5 horas pendurado no céu, ele começa a entender o ritmo. O ritmo matemático das sequências que vão se repetindo ou se espelhando. Então, assim, é um negócio altamente didático. Você pegar um bando de executivos meia boca aí, eles vão penar bem para montar uma. E você pegar um bando de caras que conseguem se organizar e definir funções, criar uma organização e método eficiente, eles vão resolver rapidinho. Tem alguma ligação, digamos, dessa sua paixão com a sua admiração pelos barcos que os caiçaras brasileiros, os moradores do litoral de várias regiões constroem, que você me disse uma vez também, que é muito mais eficiente do que coisas que são feitas na USP e navegam perfeitamente? Só no fundo conceitual, quer dizer, existe uma espécie de engenharia oculta que a gente usa muito nos projetos que a gente faz dos barcos, assim, para os clientes, para viajar em volta do mundo, essas coisas, que é esse conhecimento de quem depende do que faz para sobreviver. Minha paixão no Brasil é colecionar esse tipo de conhecimento no uso dos materiais, no desenho, né? A gente está apaixonado agora pelas embarcações que ficam nessa região
do Lagamar, que é uma das regiões mais bonitas do Brasil, uma mistura de Pantanal com que Amazônia. Ali perto da Ilha do Cardoso, por ali, Isso. mais para o Paraná ali também. Isso, exatamente. E no meio tem um canal artificial que foi aberto no início do século XX, que se chama Varadouro. E ali tem, talvez as canoas mais bonitas do mundo estão ali, porque só Guaraqueçaba tem 19 comunidades insulares que dependem de embarcações muito eficientes. E são comunidades muito pobres e muito ricas em conhecimento. Então, a gente aprende, todo ano eu faço uma viagem roubada, a gente pega uma canoinha de lá e vai até o Rio de Janeiro, né? Esse ano a gente foi em 22 horas. E às vezes a gente se arrepende amargamente, às vezes a gente se diverte. Por que o país não valoriza esse conhecimento, aspas, popular, quer dizer, esse conhecimento que não é, digamos assim, sistematizado? Não sei, talvez seja um restinho que sobrou desse espírito de vira-lata que se falava nos anos 70, que a gente tinha aqui, mas é uma pena, porque hoje tinha um especialista em madeira no meu escritório e estava mostrando, por exemplo, os Estados Unidos, que tem uma cultura náutica infinitamente mais pobre que a nossa, só que ela é tão preservada, as técnicas de construção, o uso dos métodos clássicos, com materiais modernos, tem uma revista que a gente assim chama Wooden Boats, só sobre construção em madeira. E você vê, com um repertório relativamente restrito que eles têm de tipos de embarcação, quando a gente compara com países como a Índia, o Brasil principalmente, eles fazem um trabalho tão exuberante. Eu acho que é uma questão de tempo. A pena é que quando a gente começa a valorizar a nossa cultura... certas coisas já se perderam. Isso, já se foi. Agora, você me disse também uma vez que tem barcos desses lá na região de Guaraqueçaba, do Varadouro ali, que andam mais rápido do que lancha, não é isso? Com motores minúsculos lá, porque o motor que eles usam não é aqueles motores de picadeira de cana, de roça, que já não se usam mais, são motores da década de 50, aqueles Yanmar, Tobatinha, e assim, tem um amigo nosso lá, o João, lá, um pescador de lá, que é incrível, né? Ele desmonta o motor e aí ele põe uma moeda de 5 centavos. No Brasil tem tudo é meia boca, né? Até a moeda nossa tem notas diferentes. A moeda de 5 centavos antiga, a de 5 centavos ele põe no calcinho da bomba injetora. Eu falei, mas João, os japoneses levaram décadas para desenvolver o projeto da bomba injetora, do motor Yanmar. Eu falei, Samir, mas melhora a pressão de injeção. Quer dizer, ele muda a configuração da bomba injetora. E, assim, é um conhecimento prático genial. Muda o tipo do combustível. Então, assim, a gente se diverte à beça com esse pessoal. E a gente consegue mostrar um pouco, eu acho que está na hora da gente misturar um pouco, de cultuar um pouco as diferenças. Nós estamos caminhando no mundo hoje para uma espécie tudo igual, né? E no fundo o valor em tudo está na diferença. As diferenças só não podem permitir opressão, desigualdade social, mas eu acho que é linda a diferença, né? E no Brasil tem diferenças espetaculares que infelizmente a gente está deixando se igualarem por uma régua de modernidade que precisa cuidar. Vamos fazer um rápido intervalo. São Paulo, Brasil, volta já já. Voltamos com São Paulo, Brasil, programa de entrevistas da TV Câmara Municipal de São Paulo. Hoje conversando com o navegador, economista, administrador de empresas e professor Pardal, com perdão da palavra, Amir Klink. Amir, é uma pessoa que, como você, viajou durante 100 dias, gastando 270 litros de água, mais ou menos, né? 2,7, se não está errada a informação que eu tinha. Não, é pesquisa, é o grande Google. Litros por dia, é evidentemente alguém preocupado com eficiência. E você também, já ouvi isso de você, a história de um incômodo que você tem com coisas tão elementares como, por exemplo, fechadura de porta de banheiro. Por que o incômodo e o que tinha que ser feito para que a gente tivesse uma fechadura de banheiro e um banheiro público mais eficiente, mais higiênico, inclusive?
Bom, são vários aspectos que envolvem ergonomia. Como a gente viaja em barcos que a gente projeta, e como eu não gosto mais há muitos anos, não quero mais ter envolvimento com banco, com patrocinadoras, empresas públicas principalmente, a gente tem sempre o desafio econômico de resolver os problemas por um custo. E como o nosso país é um país que, infelizmente, assim, a gente nasceu na fartura, sempre foi um país rico, e a gente desenvolveu essa cultura do desperdício, em todos os sentidos, até o desperdício intelectual. Era o caso que a gente estava falando no outro bloco de não reconhecer esse conhecimento silencioso, que não é exatamente acadêmico. Então, o brasileiro consome aí alguma coisa próximo dos 200 litros de água por dia. É muita coisa. Eu fiz uma volta ao mundo sem economizar água, com todo o conforto, e a gente tinha um consumo diário per capita de menos de 10 litros. Na viagem a remo, lá da África para o Brasil, foi esse consumo 2,7 e eu não sofri. Eu cheguei limpinho, feliz. Hidratado. Hidratado. Me incomodou que sobrou 1,5 litro, porque eu remei esse 1,5 litro da África até o Brasil. Mas eu gosto muito, assim, nos projetos que a gente faz, às vezes, de até exagerar um pouco, mergulhar no detalhe. Infelizmente, a gente, assim, em projeto no Brasil, em todos os sentidos, principalmente obra pública, a gente peca pela falta de precisão, pela falta de atenção no detalhe. Então, assim, eu vejo a parte, você falou de banheiro público, sempre o projeto é ruim. Quer dizer, o que adianta se você está falando agora em contaminação, vírus, várias coisas, você lavar as mãos no banheiro quando você tem que abrir a maçaneta, botar a mão numa maçaneta redonda. Quer dizer, a anta que projetou aquilo, o arquiteto, o escritório dele, ele não consegue pensar no modelo de abrir a porta sem tocar. Ou tocando com o joelho, o cotovelo, o pé. O próprio desenho da torneira, quer dizer, você aciona uma torneira para ter água na mão e a mão ainda está na válvula, quer dizer, ela não está na água. No barco a gente resolveu isso de uma maneira incrível. Não tem o registro manual, tem o registro de pedal no pé. E economia você tem que, inclusive, bombar para a água fazer subida. Mas a gente usa com mais força, com um jato mais forte ou não. A gente regula o fluxo e a quantidade e o instante exato em que você quer que a água sai. 200 ml ou 2 ml de água. E hoje a gente tem recursos para isso. A gente tem, por exemplo, medidores de passagem de ultra precisão que são digitais e custam menos do que um palito de fósforo. Então, assim, a gente tem essa cultura também de não mensurar. Eu fiz chamada, desculpe, economia burra, né? Porque o cara economiza no medidor de fluxo de passagem e gasta na água que ele desperdiça, ou na conta de água. A vida inteira. Ou na energia elétrica com um monte de lâmpada. Eu fiz uma entrevista para uma ONG que cuida do problema da pesca no mundo, e a grande preocupação em relação ao Brasil é exatamente, no caso da pesca, a gente não tem dados, não temos nenhum dado sobre volume, estoque, quanto que a gente precisa para matar a fome do nosso país em pescado. Então, assim, quantificar os problemas é muito importante, quantificar com precisão, de maneira assertiva. Então, eu gosto de cuidar desse tipo de problema. Eu acho que os barcos que a gente tem feito, eles têm funcionado por causa desses detalhes. Eu sei que, enfim, como nós estamos falando para um público que certamente não é muito íntimo da navegação, né? Eu mesmo já fui um pseudo-navegador, mas de péssima qualidade. Você fez 2 para ti, tá certo? O 1 e o 2. Qual é a diferença entre um e o outro, explicando para o leigo, e o que você aprendeu, digamos, nessas 2 construções? Aliás, desculpe, o 1, ele era de um jeito e virou de outro, na medida que você trocou o mastro, né? Mudou toda a maneira de navegar. Né? Quer dizer, eu pessoalmente tive poucos barcos, fiz muitas viagens com cada um deles, mas a mudança de um para outro, agora a gente fez uma lancha, por exemplo, um barco rápido com autonomia transatlântica. Nós fizemos o ano passado todos os boat shows dos Estados Unidos. Vimos mais de 4.000 barcos. Não tinha um barco que se você me desse de presente a chave eu ia buscar.
Sim. Lindo de morrer, mas não tem autonomia. Parece um prédio de apartamento que navega mal. Terrível, né? Navega mal. Então, o que foi mudando, basicamente, acho que é o processo de aprendizado. Quer dizer, no primeiro barco eu tentei fazer um projeto convencional próximo do que os americanos, os franceses fazem. Com o tempo eu fui assim ganhando uma espécie de ousadia conceitual. Falei que, bom, o barco não é para encalhar, mas na Antártica a gente encalha. Vamos fazer um barco feito para encalhar? Barco precisa encalhar de vez em quando para pintar o fundo, fazer manutenção. Eu não quero gastar dinheiro em marina. Eu tenho marina, sei como funciona, mas eu não quero gastar esse dinheiro. Então vamos fazer um barco que não precisa pintar, ou que você pode encalhar em qualquer lugar, você mesmo puxa ele e faz a manutenção. Então foi uma espécie de evolução no sentido de ir despindo daquilo que não era necessário. E eu adoro esse conceito de você ir descascando as complicações, e ele vale para muitas outras áreas. Por exemplo, sei lá, um assunto que preocupa bastante. E para poder fazer essas mudanças, claro, para ter 3 barcos eu fiz mais de 30. Mas, por exemplo, um assunto paralelo interessante é a mobilidade nas grandes cidades. Eu cansei, agora eu estou na fase, estou apaixonado pelas scooters. A menor, mais barata, motinho. Porque scooter, que não é que nem moto, não roubam. Você vai na Europa, no estacionamento de moto, há 10 anos atrás tinha metade scooter, metade moto, agora tem 97% scooter. Então é uma tendência. Não tem um problema de estabilidade? Não, eu quero ir para o Ushuaia agora de scooter sem bagagem. E uma pequenininha e baratinha também. Mas eu não quero mais ser proprietário de um veículo que consome 25 metros quadrados de espaço. Meu vizinho para o carro na rua. Eu acho criminoso separar uma propriedade particular num espaço público. O conceito de ser proprietário de um patrimônio móvel, um veículo, quer dizer... Às vezes não só de um, né? De um punhado. Porque tem gente mas que não tem funciona, mais de um, né? não tem mais espaço Claro. nas cidades. Eu tenho parente na Suécia, meus primos lá, nenhum deles está mal de vida. Nenhum deles tem tem carro. Ninguém quer ter um carro. Você pega um carro novo. Então, carro é uma coisa que eu quero serviço, eu quero piscar, aparece carro. Eu cheguei no meu destino, desaparece. Como você faz isso hoje? Com inteligência que já é comum, que para a nova geração é acessível, é um aplicativo. Põe e tira na hora que você precisa. As novas gerações não estão mais com essa fixação do carro. As minhas filhas fizeram 18 anos e não querem ter carro. E eu não vou dar o carro para elas, espero nunca. No carro você não pode interagir nas... Mas quando você tinha 18 anos era um sonho de consumo. Nossa, era o sonho durante anos. Puxa, o dia que tiver uma Brasília velha, depois não sei o quê. Então, assim, eu acho que o mundo demanda hoje uma visão de simplicidade, de eficiência, de bom senso, para a gente poder desfrutar mais. Eu acho que a mobilidade na cidade, que hoje é uma necessidade para a produção, ela tem que se transformar numa coisa que gere prazer. Então, você deveria decidir por prazer, para se locomover, e não da forma como a gente perde muito tempo hoje se locomovendo em cidades. E essa teoria de que as cidades têm que ir resolvendo cumulativamente os problemas, eu acho um furo na água, porque uma hora vai ter um esgotamento. A crise hídrica mostrou para a gente. Isso. Bom, Amir, vamos fazer um rápido intervalo e o São Paulo Brasil volta daqui a instantes. Este é o São Paulo Brasil, programa de entrevistas da TV Câmara Municipal de São Paulo. Hoje, o nosso convidado é o navegador Amir Klink. Amir, você é dono de uma marina, o que é um empreendimento muito raro no Brasil. Eu, quando não estou aqui em São Paulo, moro em Floripa, em frente a uma pequena marina particular, que na verdade leva esse nome, mas é um conjunto de poitas, que são aquelas coisas de concreto que tem uma boia e uma corrente, para quem não conhece, que é onde você amarra o barco. Por que é que o Brasil não tem mais marinas e como elas deveriam ser? Bom, infelizmente não é só no Brasil. A palavra marina, ela ficou acoplada a um conceito elitista de atividade de gente rica que já está extinto no mundo inteiro.
E, para variar, no Brasil a gente está sempre na retaguarda, então a Marina é vista como um lugar de guardar barcos, de gente rica. E não é compreendido o aspecto social que uma Marina tem. Por exemplo, houve um congresso há um tempo atrás que a gente acompanhou em Vancouver sobre o uso social do maior ativo, do maior patrimônio econômico de uma cidade que se chama Borda d'Água. E, infelizmente, o Brasil não tem estrutura hoje para o uso e a guarda correta de embarcações. E muita gente não sabe o quanto essa atividade gera de empregos. Em Paraty é o maior gerador de empregos da cidade, o trabalho de manutenção das embarcações. Eu, por exemplo, não quero ter uma marina seca, porque tem outras cidades, Angra, Ubatuba, que tem instalações melhores. Mas a atividade de marina molhada, de guarda de embarcações na água, é uma atividade virtuosa. Tem poucos funcionários, mas a gente tem um número de pessoas cadastradas que trabalham lá que é brutal, são centenas, são várias centenas de pessoas hoje que ganham muito mais do que ganha um gerente de banco, que tem uma atividade, que são pessoas da cidade, tem uma atividade que lhes dá um baita prazer e que pode ser exercida em vários lugares do mundo, mas para você conseguir licenciar essas estruturas é complicado, os empreendedores... Então, é muito fácil ganhar dinheiro no Brasil incorporando. Todo mundo, tem muita gente que faz isso bem. Na hora que eles vão cuidar, por exemplo, de uma instalação específica, que é o caso de um porto de embarcações de lazer, grandes arquitetos e grandes empreiteiras, todas as da Lava Jato, fizeram asneiras assim, de fio a pavio, por não contratar um especialista, por não entender a dimensão do negócio. O meu negócio é um negócio pequeno, só que é altamente rentável e é um negócio que multiplica outros negócios, a área de restauração, a área de hotelaria, a área de transfers, pessoal de limpeza, manutenção de embarcações. Hoje a gente está se dedicando a formar mecânicos, montadores, tapeceiros, o pessoal que faz, por exemplo, a configuração de aplicativos para meteorologia, para otimização, o compartilhamento, que é o futuro do barco. Eu sempre falo, eu mexo com barco e eu sou burro. O certo seria não ter barco. Um homem que compra um barco é um homem burro. O certo é compartilhar, mas a atividade de charter que gera, eu sempre falo isso, em Palma de Mallorca gera quase 20 bilhões de reais por ano numa cidade de 400 mil habitantes. O Rio de Janeiro tinha condições técnicas de receber no mínimo 6 vezes Palma de Mallorca, que se a gente quisesse fazer 120 bi, e não tem uma operadora de charter no Rio de Janeiro, não tem nenhuma. Mas isso tem a ver, eu acho, com a cultura, tanto do cara que quer comprar o barco, quanto do dono do barco, e mais do que isso, com a legislação, né? Tem a ver também com a falta de cultura do poder público, que desconhece a atividade, e também do empresariado. Quer dizer, o empresário brasileiro não conhece o negócio de charter. É time sharing de barco. Não é time sharing, é uma atividade de números gigantescos que, para surpresa do mundo como um todo, no Brasil não existe. O Brasil não está inserido. Na minha marina tem uma operadora de charter de um cara do Sul, que em 3 anos já está no 16º barco, avisou já para mim que até o ano que vem ele vai para 22 barcos, ele tem uma taxa de ocupação que nenhum hotel que eu conheço no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, é um negócio melhor do que hotel. Muito, pior, os 20 barcos proximamente dele, hoje eles melhoram a frequência de toda a rede hoteleira da cidade, porque... Não compete, não compete, vira um adicional, quer dizer, essa cultura de só cuidar do meu negócio, do meu quintal, do meu time, da minha calçada, do meu carro, ela tem que acabar. A gente tem que aprender a compartilhar também, assim, os segmentos, as áreas de negócio, e isso foi difícil no começo em Paraty, a gente convencer as outras marinas a se integrarem, fazer os pleitos junto aos órgãos ambientais, aos órgãos federais, para melhorar o serviço. Mas a gente, infelizmente, ainda está longe de praticar excelência, a gente está ainda na fase da sobrevivência. Isso vai mudar, mas é uma pena, o Brasil está rasgando dinheiro. Então, quando você vê um negócio que só em Paraty podia gerar mais do que todo o Rio de Janeiro faz hoje, e todo o Brasil faz em turismo, você começa a reconsiderar. Vale a pena você explorar mineração que nem uma Samarco faz? Vale a pena? Quanto que ela gera de fato para a Mariana? Sim, ou fazer vale uma montadora de automóvel. Vale a pena uma montadora de automóveis? Vale a pena uma cidade como Mariana ter 95% da sua economia
acoplada não só a um negócio, mas a uma única incompetente empresa. Eu visitei a empresa, fui fazer palestra lá várias vezes. É assustador, eu não sabia. A exploração de minério pobre é uma tecnologia altamente rentável, que usa um minério que de outra forma não seria utilizado, mas a quantidade de rejeito que ela gera são vales, encostas, despenhadeiros inteiros, aterrados por um material, uma lama plástica. Quer dizer, vale a pena? No meu país não vale a pena. Se eu for eleger, se eu puder decidir através do voto, não. Eu acho que a gente tem outro capital para explorar do que esse de vender commodities, né? Quando a gente vê, por exemplo, os blocos de mármore saindo do Espírito Santo e os otários dos arquitetos de Vitória importando o mesmo mármore da Itália processado. Quando você vê um cafezinho da Nespresso, agora lançaram um café brasileirinho do sul de Minas que foi montado na Suíça. Eu não quero esse café. Entendi. Não, eu quero um café daqui. E eu acho que hoje a gente tem, o brasileiro tem que entender que a gente tem um poder sagrado, que é o de escolher. Então, não vai mudar nada se eu deixo de abastecer num posto Petrobras, mas eu não abasteço numa empresa que promove a corrupção. Não vai mudar nada, mas a escolha que eu fiz é essa. Se cada um de nós fizer a sua escolha, a gente vai mudar as coisas. Mais um rápido intervalo. São Paulo, Brasil, com Amir Klink, volta já já. Este é o São Paulo Brasil, programa de entrevistas da TV Câmara Municipal de São Paulo. Hoje nós estamos conversando com o navegador Amir Klink. Amir, você falava antes de iniciar a gravação aqui que o seu próximo projeto, a sua próxima aventura aí tem a ver com as Ilhas Falkland ou Malvinas. Por quê e o que você pretende fazer lá? Bom, primeiro é um prazer quase sádico que eu tenho. Eu tenho muitos amigos argentinos, né? E quando você fala Falklands em vez de Malvinas, eles tremem na cadeira. Mas, infelizmente, o caso das Malvinas é o caso de um arquipélago que foi abandonado. É um filho que nenhum pai quis assumir. Talvez em parte por causa dessa disputa. Não, é anterior à disputa. O clima lá era difícil. As ilhas foram descobertas por acadianos de Saint-Malo, na França. Daí veio Saint-Malo e Malouin, em francês, que nasceram os Malvinos. Os malvinos originais, que eram franceses, venderam para a coroa espanhola em 2 anos o seu direito, porque não deu certo a colonização, lá em 1776. E os Kelpers estão lá a partir de 1833. A Inglaterra perdeu o claim que ela fez, o direito de soberania. A Espanha abandonou esse direito e, no final, os ingleses, na segunda tentativa, se estabeleceram desde 1833. Portanto, já tem 9 ou 10 gerações de nascidos lá. E a verdade fria é que houve inúmeros convites para que o governo argentino se estabelecesse em conjunto, quando ainda havia diálogo antes dos anos 70. Nenhum empresário argentino se interessou em se estabelecer nas ilhas. E as ilhas, para mim, são o último foco de turismo sul-americano não descoberto. É um turismo interessante porque Port Stanley é hiper-britânica, é a cidade mais britânica do mundo, as praias são espetaculares e tem um turismo de aventura lá completamente exótico, diferente do que acontece na América do Sul continental. Mas eu gosto de provocar os argentinos. Você pensa em levar o seu barco para lá, é isso? Eu queria, quando voltar da próxima viagem da Antártica, eu queria basear o Paraty 2 em Port Stanley, que é uma cidade extremamente interessante. E não só as praias são lindas, mas a água para mergulhar lá, o mergulho lá é um mergulho de altíssima qualidade, com água muito, muito clara. As condições de mar lá são duras, né? A meteorologia assusta um pouco, mas é um arquipélago de muita beleza. E é uma situação diferente da Argentina, por exemplo, que foi tomada pela corrupção nos órgãos portuários de uma maneira assim assustadora. Então hoje para a gente parar na Argentina é muito complicado e nas Malvinas, nas Falklands é muito simples. Você quer abastecer, não tem que contratar despachantes, intermediários, pagar propina, nada disso. Cartão de crédito, tudo funciona, o diesel é diesel, a gasolina é gasolina,
não tem batismo de nada. E dali você pensa que possa ser a porta de entrada para... É um ponto de acesso rápido para ir para a Península Antártica e também para a Terra do Fogo e Patagônia, que é uma região que eu gosto de verdade e quero continuar frequentando. E você tem feito viagens para Ushuaia por carro, de moto? Eu tenho, todo ano, pelo menos, a gente faz uma viagem de carro para lá e a gente usa um aplicativo que faz o rastreamento, que é muito divertido até para as crianças no carro, assim, para acompanharem, descobrirem. E hoje eu sou um profundo conhecedor de todas as vias terrestres para se chegar no extremo sul da América do Sul. Estou catalogando todos os tipos de ocorrências lá, os plantadores de cereja, os criatórios de centoias, de mariscos, quer dizer, assim, são ativos muito saborosos também. Agora, se tiver uma viagem facinha, tranquila, você não quer, né? Não, são viagens fáceis e simples. Comparadas com remar o Oceano Atlântico, velho. Olha, mas não necessariamente como você ir, sei lá, para Brasília de carro. Eu acho que eu fui infeliz quando escrevi o meu primeiro livro, porque eu tentei mostrar que, no fundo, a remar foi tão mais simples do que todo o pesadelo que eu passei antes. Foi um pesadelo burocrático, Sim. diplomático, pessoal, financeiro. E, no fundo, o remar é muito simples. É fazer força, comer e dormir. Tem, no livro que fala da sua viagem, da primeira viagem do Paraty 2, não o Mar Sem Fim, o outro, cujo nome acabou de dizer. Entre dois polos, Paraty entre dois polos. É isso. Você deixa claro que, na verdade, muito mais difícil do que a navegação é sempre o período de planejamento, de buscar dinheiro, construção do barco, preparação, etc. Mas eu te digo o seguinte, eu que fui um velejador de fim de semana péssimo, e eu tenho histórias incríveis envolvendo mulher grávida, sogra, tudo de erros cometidos a bordo, penso que navegar num veleiro, ainda que seja numa condição simples, é uma tarefa complicada. Mas eu também sou um navegador péssimo e eu sou muito desastrado, e é por isso que eu me dediquei a evitar o erro. A evitar o erro. E a maneira mais óbvia que eu achei era simplificando. Na sua viagem do Paraty 2, aquele que você decide depois de ficar encalhado ali no gelo na Antártica, você resolve ir para o Polo Norte, digamos assim. Você descreve que um dos maiores problemas que você pegou foi justamente calmarias na região ali chamado Cabo das Tormentas, ou Boa Esperança, né? Exatamente. Porque o barco não andava uma vírgula e um lugar que você imaginava que ia andar bem. Quando eu fiz a primeira viagem ao redor da circunnavegação também, tinham dois brasileiros, né, o Crespo e um outro cara do Paraná, muito divertidos, e eles saíram de Cape Town, tentaram cortar caminho e enfrentaram o mesmo problema de calmarias no meio do anticiclone. O problema é que esses dois remadores, eles são da Lituânia, e eles estão agora abaixo do anticiclone, quer dizer, eles estão começando a pegar, anteontem, por exemplo, eles voltaram duas casinhas para trás. Em vez de ir para frente, foram para trás. É muito desanimador isso. Mas, enfim, hoje tem recursos para salvar eles, se for o caso. O que é o traço de união, se é que existe, entre os, aspas, malucos que vivem a bordo? Porque também, volto a dizer, eu, numa certa fase da vida, imaginei que isso fosse possível acontecer comigo, com a minha família. Depois eu percebi que viver a bordo é uma encrenca considerável. Primeiro, por questões de convivência. Segundo, pelas questões de espaço, porque você não pode ter essa monte de tractana que muita gente se acostuma, e a gente, né, eu particularmente, sei lá, dependo disso. Tem um monte de bobagem que você carrega consigo e que não cabe num barquinho, né? Tem um traço de união entre esses malucos ou tem maluco de todo tipo? Se é que são malucos. Acho que tem, não é exatamente o gosto pela aventura. No fundo, a gente não gosta da aventura, a gente gosta de fazer coisas excepcionais e poder refazer elas continuamente. Então, me incomoda muito assim esse esporte do precipício, de se atirar para ver onde é que vai dar. Eu gosto de ter certeza de concluir. Eu sinto isso no país em que eu vivo. É um país que não está acostumado a concluir. A gente tem iniciativa e não tem o que o Canitz falava lá, o Stephen, acabativa. O importante é acabativa, é concluir. E eu gosto de concluir, mas eu acho que muita gente está cansada com esse desperdício, a baixa qualidade de vida que a forma urbana, moderna, proporciona para a gente.
E eu tenho a constatação na minha marina, lá se chama Marina do Engenho, uma marina só de barcos na água, e a gente tem um percentual muito elevado, maior do que de outros locais no Brasil como esse, de moradores, de pessoas que resolveram morar em barco. Na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, antes da reforma, tinha muitos moradores. Agora ficou uma marina cara, assim, não tem mais espaço para o morador. Mas a minha é uma marina de custo acessível, tem muitas pessoas, famílias que acham mais... E o bacana é que o traço comum é que não há um revés. Quer dizer, quem entra nesse tipo de vida não volta atrás, para minha surpresa. Eu achei que os caras aguentariam 2, 3 anos, mas tem gente que está há 20, 30 anos morando em barco e estão cada vez mais felizes. E é fácil comprar um barco. Hoje a gente tem vários lá, apreendidos pela Receita. A gente fica fiel depositário e esses barcos você compra em leilão baratinho, ou você pode fabricar o seu barco. Esse fenômeno aconteceu na França nos anos 60, enquanto os americanos protestavam contra a sociedade de consumo de Harley Davidson na Rota 66, os franceses construíam seus barquinhos no quintal de casa, inspirados pela filosofia do Montessier, do Bernard Montessier, e saíram pelo mundo, dezenas de milhares, e alguns deles estão com a gente. Que legal. Bom, amigo, vamos fazer um rápido intervalo e o São Paulo Brasil volta daqui a instantes. Estamos de volta com São Paulo Brasil, programa de entrevistas da TV Câmara Municipal de São Paulo, hoje conversando com o navegador Amir Klink. Amir, se eu não estou enganado também, a tua primeira viagem não foi de barco, foi de moto, não é isso? É verdade, eu não tinha carro e tinha uma moto, sempre gostei. Não é pelo motociclismo, é porque é menos roda para administrar, é ver um pouco de vento na cara, que eu gosto. E eu acabei viajando pela América do Sul com um amigo, a moto dele quebrou em Buenos Aires, aí ele veio para a minha garupa e nós entramos no Chile, naquela época complicada do Chile, que tinha toque de recolher, tinha que dormir no meio do mato, não podia andar na rua. Então foi que ano isso? Caramba, foi nos anos 70, 70 e alguma 9, coisa. por aí. Eu devia ter 18 anos, 19, alguma coisa assim. Que ano você fez a viagem no IAT da África para cá? A viagem a remo foi muitos anos depois, já era velho, já tinha 29 anos de idade. Né? Quer dizer, e por que você encasquetou de pensar em fazer esse trajeto tão distante a remo? Eu primeiro me apaixonei pelos estudos estatísticos de um tenente americano que deram origem a um trabalho muito interessante estatístico de estudo de ocorrência de ventos e correntes. E um dia, usando esses dados, esses databases que eram manuais na época, eu descobri que se eu quisesse ir da Libéria, da Guiné-Bissau na África até Natal, que é uma viagem bem curtinha, 1.400 milhas, não dava para ir remando. Mas se eu fosse da África do Sul até o Nordeste brasileiro, que é 2,5 vezes a distância, eu teria ventos e correntes a favor e aí a viagem era possível. Eu adorei a ideia de que às vezes o caminho mais longo e mais complicado é o único viável. Então foi quase que por essa provocação, acabei fazendo o barquinho no Rio de Janeiro e foi uma época pessoal muito difícil, eu tinha tido um acidente com a mão direita, não podia mais remar, não podia andar de moto, não podia dirigir. Devia para banco em todo lado. Foi um alívio poder passar 100 dias remando. Agora, você que já deve ter respondido essa pergunta centenas de vezes, mas eu vou ter que fazer. Na viagem, qual foi a maior encrenca? Que foi aquela capotada? Eu acho que na viagem foi ajustar a precisão da rota. Era muito difícil, porque eu saí muito pesado, eu tinha estimado uma duração de 106 dias, e até 60% da viagem eu não conseguia alcançar a meta mínima, que no final foram 3.700 milhas, 37 milhas por dia. Eu estava em 28, 29, só que é um processo que exige também um outro tipo de coragem e de atitude, quer dizer, de paciência. E existe uma curva de eficiência que onde você vai evoluindo. Então, eu não tinha dessalinizador de água de osmose reversa na época. Então, eu saí com
o total de água necessária, com os 270 litros, como você lembrou. E à medida em que o barco foi ficando leve, eu fui ficando magro, fui ficando musculoso, mais experiente, eu fui melhorando. E no final eu superei, mas nos últimos 10 dias eu finalmente alcancei a meta original. Então essa foi uma dificuldade constante. A outra era o medo a ignorância, né? Tubarão, os tubarões batem mesmo no barco para saber se é comida ou não. Então, essa foi uma E acham que não é. só que eles bateram tanto no começo que tiraram a tinta venenosa. Eu era duro pra caramba na época, economizei na tinta para não criar craca. E onde eles batiam, nasciam as cracas um mês mais tarde. E com as cracas o barco foi ficando lento. Então, eram pequenas agonias assim que... E você tomava consciência, quer dizer, você percebeu isso ao longo, mas você foi notando que nasceu craca e tinha que raspar? Eu acho que a maior lição que existe num barco, você não tem o direito de dormir enquanto você não resolveu o próximo problema. E sempre tem um problema. Então, assim, é uma vida muito interessante, onde cada vez mesmo dormindo a 45 minutos por 45? Às vezes você fica 50, 60 horas sem dormir. Se surge um problema grave, você não é dado o direito do descanso até você resolver o problema. Você aplica isso na sua vida diária? Não, eu não gosto. Eu acho hipócrita você comparar a minha vida no esporte com a vida da empresa. Eu não curto. Mas eu digo, na tua vida cotidiana, assim, você é o cara que é capaz de não dormir para resolver um problema ou na vida normal? Eu gosto de mergulhar a fundo para resolver. Eu gosto de resolver problemas. Aliás, eu gosto de problemas e de produzir problemas também. Tem gente que não gosta, mas eu acho que assim me dá muito prazer resolver um problema. E nós estamos num mundo hoje onde são grandes os problemas, são interessantes. Então, assim, e essa atividade nossa de participar de todo o processo, do projeto, até a operação, a construção, até a parte tributária, financeira, é fascinante porque você começa a construir uma sensibilidade com materiais, com assuntos muito distantes um do outro. E eu acabei construindo uma inimizade com a categoria dos engenheiros navais. Um dia eu vou ser flechado por um engenheiro naval da USP. Vamos fazer mais um rápido intervalo. Voltamos daqui a instantes. Hoje estamos conversando aqui no São Paulo, Brasil, com o Amir Klink. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa São Paulo Brasil, programa de entrevistas da TV Câmara Municipal de São Paulo, hoje conversando com o navegador Amir Klink. Amir, você faz muita palestra, né? Uma das tuas atividades regulares. Eu vi que no tema de palestras você fala de várias coisas, desde eficácia, liderança, coordenação de equipes, quer dizer, coisas que de alguma forma têm a ver com justamente essa sua experiência acumulada de construir barco, fazer viagem, programar coisas, fazer investimentos. Mas eu pergunto o seguinte, o que é que a maturidade trouxe para você que é a vantagem? Porque eu sei que tem um monte de coisas que não são vantagem na chamada maturidade, que é um termo, um eufemismo para velhice, tá certo? Né? A gente perde resistência física, a gente fica mais lento, né? Fica mais exigente em certas coisas, acomodado em outras e tal. No teu caso, o que você acha que... Eu não esperava chegar vivo nos 50, né? Já estou nos 60, já passei bem dos 60. Então, assim, uma das coisas que me dá muito prazer com a idade é que hoje eu posso, assim, definir... eu não sei exatamente o que eu quero fazer com o que me sobra sobre a Terra, mas eu sei o que eu não quero fazer. Por exemplo? Eu não quero fazer atividades que prejudiquem... alguns valores que eu tenho, assim, em relação a prazer, em relação a comodidade. Me incomoda, assim, o excesso, me incomoda o desperdício do tempo, o desperdício criativo. Eu gosto de me dedicar às coisas mais estapafúrdias, mas eu gosto de me dedicar a fazer. Me incomoda, por exemplo, assim, o discurso retórico e teórico exclusivamente. E hoje eu posso dedicar mais tempo a mergulhar na oficina, né? Ontem eu consegui montar uma hélice de passo variável que está há 12 anos comigo, fez 200 mil milhas no barco, eu nunca tinha conseguido montar ela. E eu estava de graxa até as orelhas, quer dizer, minha secretária voltou e levou um susto quando me viu, porque parecia um ajudante de mecânico de tanque do Iraque, assim. Mas eu tenho muito prazer em, à noite, ficar
assim, queimando os bambus que eu plantei, transformando em carvão, enterrando para fazer a terra mais fértil, para ver os jequitibás ultrapassarem a altura dos prédios vizinhos. Vai dar um problema com os vizinhos monstro daqui uns anos. Então, me agrada muito a experiência prática. E eu acho que, assim, agora que eu sou pai de jovens, eu sinto que falta muito hoje no processo de educação brasileiro, nosso principalmente, essa oportunidade de pôr a mão na massa. De aplicar, da experiência. Porque a experiência teórica a gente vê no Discovery, nos canais lindos de morrer, mas é a experiência dos outros, não há uma interação. E eu acho que a minha briga com a escola de engenharia moderna é essa, no Brasil. Ela é puramente teórica. E hoje a gente tem oportunidade, até com esses recursos digitais, de trazer a experiência prática, ainda que no modo digital, para aperfeiçoar o processo de aprendizado. E eu gosto, com a idade, eu não tenho mais vergonha de falar o que eu não sei fazer, o que eu não quero fazer. Eu não quero, não interessa se eu estou perdendo um bom negócio, mas com essa empresa eu não quero mais trabalhar, não quero. E não vou. Então, é muito engraçado, tem gente que acha, mas você está desperdiçando chances de... mas eu acho que, assim, eu tenho um privilégio de estar vivo com essa idade, depois de tanta estripulia, e eu quero tentar passar um pouquinho isso para as nossas meninas, para ver se elas aproveitam essa herança que a gente vai deixar, que eu não quero deixar, já avisei para elas, não quero deixar um fio, um tostão de nada, nem patrimônio, nada, se preparem para ter uma conta zero. Sim. E elas estão entendendo pela primeira vez que esse legado da experiência vivida vale muito mais do que a mansão herdada do avô, a fábrica, o carrinho, a coleção de canivetes ou a conta no banco. Uma pergunta, não sei se faz sentido, mas me decorre da releitura dos seus livros. Eu dei uma relida agora para a gente fazer essa conversa. Não todos os 100 dias entre o céu e o mar, eu não li porque eu já tinha lido 2 vezes, então achei que ainda lembrava muito, que são, aliás, extremamente bem escritos, além de tudo. Mas há um episódio que você narra numa das viagens, creio eu que é da circunnavegação, posso estar enganado, ou o Mar Sem Fim, que é a história de que você dormiu e quando você acordou... Não, e quando você acordou, você olhou para trás e tinha um iceberg gigantesco, na rota do barco. Como que você não sabe exatamente como aconteceu, que você passou por ele, não é isso? É no Mar Sem Fim. É no Mar Sem Fim, Mar Sem Fim. Eu estava usando um piloto de vento em vez de um mecanismo eletrônico. Se eu estivesse usando um mecanismo eletrônico, eu teria batido. Ah, você teria batido. E o leme de vento, ele muda, eu devo ter mudado com o vento que mudou na parede do gelo. Quer dizer, eu devo ter passado a metros do gelo enquanto dormia. Sem ter visto. Mas o barco corrigiu, manteve o ângulo em relação ao vento e depois continuou no rumo original. Quer dizer, contornou literalmente, com a mão invisível sozinho. Mas a pergunta que eu ia fazer é se você, nesse período todo, se você tem algum tipo crença no invisível, no sobrenatural. Não tenho, não me incomoda. Não tenho uma religião, mas ao mesmo tempo me fascina o poder da fé em opor pessoas, não só movimentar, mas em opor. Eu fiz uma viagem agora para o Líbano e fiquei apaixonado pelo Líbano, um país que tem 70 séculos de história de invasões, de problemas, de litígios, conflitos muito mais complexos que o nosso, e um país onde todo mundo assim tem prazer em servir. Tem uma virtude que é a da tolerância, por incrível que pareça. No meio de tanta intolerância, quer dizer, em Saida a gente foi no acampamento lá do Hamas e do Al-Fatah, que estão brigando juntos dentro de um acampamento cercado e bombardeado por Israel, e você senta em cima na gruta onde Jesus e Maria passavam quando Jesus ia fazer suas pregações. Jesus era judeu e Maria também. As mulheres judias não entravam nas cidades pagãs. E um amigo me levou, eu falei, eu não gosto de visitar igreja, não sei o quê, agora, não queria. Nós vamos visitar a gruta. E foi a primeira vez que eu toquei a mesma pedra onde Maria sentou, Jesus sentou, e lá não é um patrimônio turístico.
Você vai em Jerusalém, todos os alvos, assim, todos os sítios religiosos são turísticos. Foram pavimentados, asfaltados, azulejados. E no Líbano ainda você tem esses lugares assim, onde você tem uma menininha de 10 anos vendendo um relicáriozinho e está vazio. Então, assim, foi interessante ver que país incrível esse país, e pujante, todo mundo derrubaram a ponte, constrói outra, derrubaram a casa, constrói 5 palácios em cima. Me deu muito bem-estar, assim, fazer essa viagem. Mas não me aproximou do superior nem nada, eu apenas tenho curiosidade, assim, pelos assuntos ligados pela fé, mas no mar eu sei que Deus está ocupado com coisas mais importantes do que cuidar de navegadores. Amir, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado a você pela sua audiência. São Paulo Brasil fica por aqui, a gente volta em outra oportunidade. Até lá.